Sejam bem-vindos aí de volta da Eterna Matemática. Eu me chamo professor Paulo Santiago. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí opostos e simétricos dos números inteiros. Então a gente vai trabalhar também eles na reta numérica. Então vamos aqui à aula. Em oposto simétrico, como vocês podem perceber aqui, que é o nosso tema da aula de hoje, a gente vai perceber aí que ele tem várias situações. Então nessas situações você vai poder encontrar na sua prova, no seu exercício, ou naquela questãozinha que você está acabando de ver agora. Então vamos aqui ver a primeira descrição. Então, o que seria oposto ou simétrico? Um número cuja simetria, o que seria simetria? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui esse pincel. Ele é de uma cor, o simétrico dele deverá ser outra cor, sendo o oposto dele de mesma medida, de mesmo tamanho. O que mudaria? Que esse daqui seria azul, o outro poderia ser vermelho, verde, laranja e entre outras cores. Mas trazendo para cá a matemática, você vai aprender que a simetria é a denominação positiva ou negativa. Ou pode permanecer também no ponto de origem, podendo ser iniciada na origem do número zero, né? Do algarismo zero. Então, feito isso, você vai perceber que a gente tem aqui a reta numérica. Então, nessa reta numérica, é a reta numérica x. Então, essa reta você está observando que tem menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. E aqui a gente tem 0, 1, temos 2, 3 e 4 positivo. Então, como vocês observam aqui, a gente tem a definição. Se eu tenho aqui um positivo, ele aqui é o primeiro ponto A. Então, o primeiro ponto A ele vai ser o oposto do menos 1, que seria o ponto B na reta numérica. Então, se eu vou perguntar a questão da simetria, vamos imaginar o que seria simetria. A simetria é como se fosse um espelho do menos 1, ou espelho do 1. Ou seja, é o inverso de um e de outro. O que muda entre eles são os sinais, que um é negativo, o outro que vai aparecer aqui será positivo. E se partir da origem zero? Sempre se partir da origem zero, a gente não vai ter uma denominação de oposto ou simétrico, entendeu? Toda vida a gente tem que partir de um ponto e vai ligar a outro ponto que são idênticos, né? Simétricos e iguais. Então a gente aqui percebe que aqui do menos 4 até o ponto de origem zero, a gente tem 4 unidades. E a gente percebe do ponto de origem zero até a letra D, a gente também tem 4 unidades. Então, a gente pode perceber que aqui do 4, a gente vai ter positivo, a gente vai ter o simétrico, chegando a ser o menos 4. Então, isso é uma simetria que acontece, vai estar aí nas suas questões, e a gente tem que perceber que na reta numérica ela é muito trabalhada. Então, o oposto, a simetria aí da parte da matemática, ela diverge também muito na reta numérica. Ela trabalha aí a reta x. Terá outras situações de outras retas, também terá outras situações de outras retas. E lembrando sempre, a gente tem aqui os positivos e aqui a gente tem os negativos. Vamos aqui continuando ao nosso exemplo. O nosso exemplo fala que a gente tem 14 é oposto ou simétrico de 14. Aí a gente deve lembrar e pensar, o que será oposto ou simétrico? A gente começa determinando aí pela questão do sinal. Sempre a gente coloca o sinal negativo. Por que o sinal negativo? É para saber se a gente há divergência para ser positivo ou para ser negativo. Então a gente começa aqui com o sinal negativo. Pega-se o número, que no caso será 14, positivo. Por que positivo? Porque o 14 aqui
está o seu sinal, mas a gente vai colocar o sinal. Então, menos o mais, aquela regrinha lá básica, menos o mais, a gente tem menos. Menos o número, que é o 14. Então, o oposto, ou simétrico de 14 positivo ou 14 é menos 14, está correto. Então, vocês estão observando que a gente sempre tem que colocar as nomenclaturas aqui para perceber que você vai trabalhar isso tanto na parte de exercícios, como na parte aí das suas questões que você está acabando de ver. E assim, ó, vamos ter outros vídeos aí relacionados aos conjuntos dos números inteiros, trabalhando aí várias situações problemáticas que a matemática aí vai evidenciar para você. Vamos aqui ao nosso questão 1. Questão 1, determine A, aí tem B, tem C, tem D e tem E. Lembrando que a gente tem uma dica valiosa, a gente só não trabalha aqui o oposto simétrico na parte da matemática, ela está hoje na nossa situação. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um relógio fictício, né? Esse relógio digital fictício está marcando menos 4 graus Celsius. Então, quer dizer, se ele está menos 4 graus Celsius, ele está numa temperatura ambiente, né? Na parte fria. E se for pegar o oposto simétrico dele, ele vai para 4 graus Celsius. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Também é utilizado no nosso dia a dia. Vamos aqui, ó. Determine o oposto de menos 5. Novamente, coloco menos, coloca menos 5 em parênteses. Aí nisso daqui a gente vai fazer a regrinha, menos com menos, mais o que? Mais 5. Vamos aqui à letra B, o oposto de menos 7. Menos, coloca menos 7, aí menos com menos, mais o número, que no caso é o 7. Vamos ao próximo, o simétrico de 100. Novamente, simétrico e oposto é a mesma nomenclatura, ou a mesma denominação. Menos, coloca mais o número. E nessa nomenclação, menos com mais, a gente vai ter menos. E repete o número. O simétrico de 9, a mesma situação aqui que vocês podem observar, ó, da letra C. Vamos aqui na letra D. O simétrico de 9, está sendo positivo, menos o mais, menos. Aí qual é o número? 9. Eu agora coloquei uma alternativa para a gente pensar um pouco. E ela fica na dúvida. Mas vamos aqui à descrição. É a letra E, o oposto de módulo de menos 3. Então, esse aqui seria o oposto de módulo de menos 3. A gente resolve primeiro o oposto ou módulo. A gente vai primeiro resolver módulo. Então, módulo de menos 3 é 3. E agora a gente vai ver quem é o oposto. O oposto de 3, no caso é positivo, vai ser menos 3 negativo. Então, o oposto de menos 3, ou seja, o módulo de menos 3, vai ser menos 3 sem um módulo. Então, a gente trabalhou aí com vocês hoje, questão do oposto e simétrico. Trabalhou aí a reta numérica também, utilizando essas duas nomenclaturas. E trabalhou aí um exemplo didático para você aprender um pouco mais. Então, se inscreva aí para ajudar nós, não se esquece. Dá aquela curtida aí para o nosso canal elevar um pouco mais. E compartilhe com os colegas, caso eles queiram assistir e estudar junto com vocês. Então, eu aguardo vocês na próxima. Obrigado a todos. Tchau.